Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos em mais um domingo, iniciando aqui mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Queremos de pronto já dar boas-vindas a você que se junta a nós neste domingo, dia 22 de fevereiro. Olha só, já estamos praticamente encerrando o mês de fevereiro, visto que ele tem menos dias, né? Mas é muito bom ter a companhia de vocês, você que é aluno assíduo, você que está frequentemente conosco, todos os domingos pela manhã, mesmo que de maneira virtual, né? Nosso muito obrigado. E mais uma vez eu quero pedir a cada um de vocês, façam aí aqueles 3 Cs, né? Curta, é muito simples, basta clicar aí no joinha. Você também pode compartilhar, né? E também comentar. Aproveite, entre aí no chat, escreve principalmente da onde é que você está falando, da onde é que você está nos acompanhando, e também, se você tem um pedido específico de oração, pode mandar aí também, né? Mesmo que a gente não leia aqui os pedidos, mas ao vivo, não leia aqui no momento em que você está escrevendo, até porque às vezes vêm muitos pedidos, né? Mas você também pode ter certeza, ao final de cada aula, a gente então vai apresentar todos os pedidos que foram feitos, não é? Então, curta, comente e também compartilhe. Basta copiar aí o link dessa transmissão e você pode compartilhar na sua rede social, você pode também compartilhar pelo WhatsApp aí no seu grupo de família, grupo de amigos, enfim. Quanto mais pessoas pudermos alcançar, melhor, né? Então vamos lá, Pedro. Nós temos mais uma vez a participação, os trabalhos técnicos do Pedro, este grande amigo, este irmão, que com muita dedicação se coloca à disposição para levar, com toda certeza, uma transmissão de altíssima qualidade a todos os queridos alunos que nos acompanham, não apenas aqui de Campinas, não apenas de São Paulo, mas de todo o Brasil, de muitas partes do Brasil e também fora dele, não é? Portanto, nós estamos aí estudando a lição do primeiro trimestre deste ano, né? Está aqui, portanto, a nossa lição, aqui a capa dela, a lição desse primeiro trimestre, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas. Como eu digo sempre, aqui é uma transmissão da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, estado de São Paulo. Como você pode ver aí, uma igreja presidida pelo pastor Paulo Freire Costa. Em nome de quem eu quero já aproveitar e, mais uma vez, dar aí as boas-vindas e também o abraço desta igreja aqui de Campinas a todos vocês. Muito bem, hoje então nós estamos aí iniciando a aula de número 8, a lição de número 8, 22 de fevereiro de 2026. E o título da nossa lição de hoje é O Deus Espírito Santo. Antes, porém, de já partirmos aí para o texto áudio, eu quero convidar você, aonde você estiver, curve aí a sua cabeça, vamos juntos falar com Deus e pedir para que Ele, o Deus Espírito Santo, venha falar em nosso coração, venha tocar a nossa vida, que nós possamos, mais uma vez, compreender a profundidade da palavra de Deus. E eu tenho certeza que, como tem acontecido em todas as aulas, mais uma vez, o Espírito Santo há de tocar em nossos corações. Tocar no meu para transmitir com fidelidade a palavra do Senhor e também no seu para que você possa recebê-la sem nenhuma interferência, sem nenhum ruído que venha atrapalhar a compreensão desta preciosa palavra que nós estaremos meditando hoje sobre o Deus Espírito Santo. Portanto, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer do fundo do meu coração pela oportunidade que eu tenho de ser um instrumento para levar a tua palavra, a mensagem, Senhor, do Evangelho a tantas pessoas. Pai querido, neste momento, eu quero pedir que mais uma vez o teu Espírito unja os meus lábios.
Senhor, coloque em meu pensamento, no meu coração, as palavras, Senhor, de acordo com o teu querer. Também quero pedir, Senhor, a tua bênção sobre o Pedro, que está conosco em mais esta manhã de domingo. Também pedir, Senhor, a tua bênção sobre cada participante desta aula. Seja agora presencialmente, neste momento, na verdade, mesmo que de maneira virtual, mas também aqueles que ao longo do tempo estarão acessando esta aula, mesmo que remotamente, mesmo que não sendo neste dia 22 de fevereiro, mas para que eles, ao acessarem, Senhor, possam sentir o toque do Teu Espírito. Pedimos, Senhor, todas estas bênçãos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Pedro. O texto áureo de hoje, e olha só, querido irmão, querida irmã, principalmente irmã Maria Abadia, que nunca perde uma aula, mãe do pastor Wesley, o texto áureo de hoje está em João capítulo 14 e o versículo 16. João 14, 16, que diz assim, olha, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Já já nós vamos ver a profundidade desta promessa do Senhor Jesus, né? Antes de retornar ao céu, ao vir aqui o Verbo encarnado, né? Que veio para cumprir com o propósito de Deus em relação à nossa salvação, já entendia que não era possível nós vivermos sem a ajuda do Deus Espírito Santo. E então ele faz esta promessa linda, né? Que está registrado em João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele, o Pai, vos dará outro consolador para um período específico, limitado? Não, para que fique convosco para sempre. Graças a Deus por isso, não é? Mas vamos para a verdade prática. A verdade prática, ou seja, a síntese de toda a nossa lição, né? Um resumo para que a gente possa entender tudo aquilo que nós estaremos meditando nesta manhã de domingo. É esta, olha, a verdade prática. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E aí, com detalhe, plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da igreja. Olha que coisa mais linda, que segurança isso nos transmite, não é? O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da igreja. Muito bem, vamos agora para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe, como você pode ver aí, se você não tiver a lição física, abra sua Bíblia em João, no capítulo 14, nós vamos ver aí os versículos de número 25 até o 31. E olha o que diz a palavra do Senhor. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse, agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Esta, portanto, é a leitura bíblica em classe, não é? A lição de hoje, como acontece com todas as lições, e a gente pode ver aí no próximo slide,
o pastor Douglas Batista, nesta lição, o Deus Espírito Santo, ele dividiu o conteúdo desta lição em 3 tópicos distintos, em 3 tópicos de maneira bem pedagógica, para que a gente possa compreender. No primeiro tópico, ele vai trazer ao nosso coração, vai trazer ao nosso conhecimento sobre a pessoa do Espírito Santo. Já no segundo tópico, vai falar-nos sobre a divindade do Espírito Santo. Então, primeiro tópico, a pessoa do Espírito Santo. No segundo tópico, a divindade do Espírito Santo. E fecha no tópico de número 3, sobre as obras do Espírito Santo. Então, como você pode perceber aí, já no próximo slide, a palavra-chave da lição de hoje, ou seja, se fôssemos resumir em uma única palavra aquilo que estaremos estudando nesta manhã de domingo, ela seria Espírito Santo. Viram? Espírito Santo, portanto, é a palavra. Mas para que a gente possa compreender exatamente a dimensão desta palavra Espírito Santo, eu quero crer que você aí também já esteja até, quem sabe, formulando uma pergunta, né? Espírito Santo, ele, no Antigo Testamento, em relação ao Novo Testamento, como que era a atuação do Espírito Santo neste período todo, abrangendo desde o Antigo até os nossos dias, passando, obviamente, aí pelo Novo Testamento, né? Então, a gente vai entender, ao longo desta lição, que a atuação do Espírito Santo ela é muito específica lá no Antigo Testamento. A gente vai perceber que no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele pousava sobre pessoas específicas para tarefas também específicas. Ele era individual, então pessoas específicas recebiam tarefas específicas e essas tarefas elas poderiam ser sobre liderança, profecia ou quem sabe inclusive numa guerra, numa ação de governo, né? Então o Espírito Santo ele descia de maneira específica sobre essa pessoa para desenvolver determinadas tarefas, né? Por exemplo, quando você olha lá para 1 Samuel, no capítulo 16, quando você olha o versículo de número 13, você vai ver ali o Espírito apoderou-se de Davi. Quando a gente vê ali o verbo apoderou-se, indica o quê? Uma missão, indica uma capacitação para uma missão específica, não é? Para uma missão que Davi, naquele momento, teria que desenvolver. Portanto, o verbo apoderou-se indica essa capacitação para a missão, não uma habitação permanente. Era transitória, era para aquela ação, era para aquele momento. É uma atuação funcional e seletiva. Portanto, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele é associado principalmente ao poder para serviço, para uma missão específica, para uma atuação naquele momento, não é? E sobre uma determinada pessoa. Agora, já no Antigo Testamento, a gente observa que os profetas fazem o anúncio, deixam claro a promessa de derramamento do Espírito Santo, agora já não de maneira específica, individual, sobre uma pessoa, para uma ação específica, mas para um derramamento universal, né? Os profetas, eles anunciaram, portanto, uma nova etapa da obra do Espírito, não é? Quando você olha para o livro do profeta Joel, lá no capítulo de número 2, versículo 28, a gente se lembra e dá para entender claramente esta nova etapa da ação, não é? Da obra do Espírito. Joel 2:22 diz assim, ó, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre quem? Sobre toda a carne, não é? Derramarei, outro verbo,
indica aí o quê? Abundância. Já não é mais ali específico, quem sabe no conta-gotas, né? De maneira restrita, não. Agora era de forma abundante, não na medida restrita, como nós acabamos de dizer, não é? Aqui, então, surge a promessa do quê? Da universalidade. A ação, a obra do Espírito Santo, ela passaria, com o derramamento dele, a ser um derramamento universal, né? Ou seja, uma transição da atuação limitada, específica sobre uma pessoa para uma atuação de alcance coletivo. Joel, portanto, o profeta Joel, ele aponta para uma democratização da presença do Espírito. E aí, quando a gente chega no Novo Testamento, né, aí a gente percebe que aquela ação, né, aquela obra do Espírito sobre uma pessoa específica, no Novo Testamento, passa a ser uma habitação permanente. Já não é como no Antigo Testamento, né, que vem de maneira específica para aquele momento, para aquela obra, para aquela missão. Não, no Novo Testamento, o Espírito ele não apenas capacita, ele habita. É totalmente diferente, não é? Ele vem para uma habitação permanente. Glórias a Deus por isso, né? Olha o que diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo de número 6 e o versículo de número 19, né? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, ou seja, é o templo do Espírito Santo que habita em vós, né? Então, no Antigo Testamento, Deus habitava no tabernáculo. No Novo Testamento, olha que coisa interessante, ele habita no crente, ele habita em mim, habita em você, Pedro, habita em todos nós que cremos no poder do Espírito Santo, na atuação de Deus por meio dele na nossa vida, não é? Portanto, é uma presença contínua, ou pelo menos deveria ser, não é? A ação do Espírito Santo como morada em nós é uma habitação, não é? Uma presença contínua e também relacional. O Pentecostes, portanto, quando a gente olha lá para Atos capítulo 2, a gente vai entender que o Pentecostes ele marca uma nova era do Espírito como presença permanente na igreja. No Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre alguns. No Novo Testamento, ele habita em todos os que creem. Se você ainda não creu, creia, o Espírito Santo também quer habitar em você. E a história bíblica revela, portanto, aí o quê? O progresso da capacitação pontual à presença permanente. Glórias a Deus por isso, né? Portanto, Pentecostes não foi apenas um evento, algo que aconteceu naquele momento. Aconteceu sim, foi um evento, mas este evento foi o quê? O início de uma nova dispensação da atuação do Espírito, não é? Ou seja, o Deus Espírito agora habitando na igreja, habitando em cada um de nós. Portanto, vamos aí, Pedro, para entendermos no próximo slide o que é que nós iremos analisar na lição de hoje. Nesta lição, nós veremos que o Espírito Santo ele é uma pessoa divina, não é uma força impessoal ou uma mera influência espiritual, como alguns querem classificar ou dizer. Não, ele é o Consolador prometido que procede do Pai e também do Filho. E de acordo com a leitura que nós fizemos em classe, uma promessa que Jesus deixou muito claro. Ele disse, olha, eu estou falando isso com vocês agora e vou falar por mais um pouco de tempo, para que quando acontecer, quando vocês verem a ação do Espírito Santo de maneira permanente sobre a igreja como habitação, né? Na vida de cada um que crer nele, vocês vão realmente se lembrar dessas palavras que eu estou lhes falando, né? Portanto, o Deus Espírito Santo, ele é, com toda certeza, plenamente Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E nesta lição, né, esta lição, ela vai discorrer acerca da pneumatologia com base bíblica e também teológica, não é? Muito bem, Pedro.
Vamos então aí já para o primeiro tópico da nossa lição de hoje. Lembram? Pastor Douglas Batista dividiu em 3 tópicos e o primeiro tópico fala sobre a pessoa do Espírito Santo. Este primeiro tópico, para ser bem pedagógico, ele também subdivide em 3 subtópicos. No primeiro, ele fala sobre o Espírito Santo é uma pessoa. No subtópico 2, ele fala sobre pessoa distinta na Trindade. E no subtópico 3, fala sobre o Consolador prometido, aquilo que a gente viu agora há pouco aí na nossa leitura em classe, não é? Vamos, portanto, Pedro, aí já para o primeiro subtópico da nossa lição, não é? Falando sobre a pessoa do Espírito Santo, e nesse primeiro subtópico, o Espírito Santo é uma pessoa, não é? Então, como a gente viu agora há pouco, não é? Como a gente pôde observar agora há pouco, quando a gente olha lá para Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2, a gente vai ler a expressão assim, olha, se movia, né? Se movia. Vamos abrir aqui a Bíblia para que não paire nenhuma dúvida, não é? Para que não fique nenhuma dúvida, eu estou aqui com a edição revista e corrigida, não é? Mas aqui, olha, no capítulo 1 do Gênesis, versículo 1 e 2 diz assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É o que está aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e também, principalmente, a parte B do versículo 2. Né? Então, se movia, traduz o hebraico, não é? Que significa pairar, não é? Pairava. Também significa vibrar, vibrava, não é? Como uma ave que protege os seus filhotes, né? Que está ali em cima, não é? Pairando, não é? Ela está ali sobrevoando, né? Protegendo. Isso você pode ver aí em Deuteronômio 32 e 11. O tempo não permite, mas depois abra a Bíblia, leia aí Deuteronômio 32 e 11, né? Portanto, a imagem comunica cuidado ativo e poder organizador, não é? O Espírito não é o espectador da criação, mas ele é, sim, um agente ativo na formação e também na ordenação do cosmos, ou seja, todas as coisas criadas, não é? O mesmo Espírito que trouxe ordem ao caos também pode trazer ordem à nossa vida. O mesmo Espírito, o Deus Espírito, que atuou na criação, na organização do mundo, de todas as coisas, do cosmos, é o mesmo que hoje atua na minha vida, na sua vida, na vida de todo crente, não é? Por quê? Porque o Espírito, como fonte da vida, não é? A gente percebe que a vida, ela procede do quê? Do sopro divino. Jó 33 e 4, né? A palavra espírito, né? Significa vento aí, quando a gente pega lá no original, no hebraico, né? Ou seja, sopro, fôlego. Salmo 104, verso 30, também deixa claro isso, né? Então, o Espírito, ele não apenas criou, ele sustenta e renova. No Antigo Testamento, o Espírito ele é frequentemente associado à vida física e renovação da criação. Toda vida depende continuamente da ação sustentadora do Espírito, né? Agora, e o Espírito na nova criação? A gente viu aí como fonte da vida. E na nova criação? A atuação criadora do Espírito aponta para algo maior, ou seja, para a regeneração, ou seja, trazer vida novamente, regenerar, não é? Se ele deu vida ao mundo, também ele dá vida ao coração morto. É o que a gente vê lá em João, capítulo 3, e o versículo 5, não é? A nova criação é, portanto, obra do mesmo Espírito que atuou lá em Gênesis, que vimos agora há pouco, não é? A regeneração é uma recriação operada pelo Espírito no interior do homem. O Deus que criou o universo é o mesmo que recria
o pecador, né? O Espírito Santo é, portanto, agente da criação, doador da vida, sustentador do universo, autor da nova criação. Olha só a ação, a atuação do Deus Espírito Santo. Se ele possui poder para formar o cosmos, também possui poder para transformar o coração humano. Glórias a Deus por isso, né? O meu coração foi transformado por ele. E aí a gente vê que a pneumatologia, né? Ou seja, o estudo do Espírito Santo não começa apenas lá em Atos dos Apóstolos. Não, a ação do Espírito Santo, e a gente vê no estudo sobre ele, ela já começa onde? No Gênesis, como a gente acabou de ver agora há pouco, né? Portanto, o Espírito Santo não é uma força impessoal, ou uma energia, ou uma influência, mas é quem? O próprio Deus. É o que você está lendo aí, não é? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa. O Espírito Santo, ele ensina e guia os crentes. Olha, com toda certeza, eu e você seríamos muito mais abençoados, seríamos muito mais produtivos, teríamos muito mais eficiência e eficácia se nós realmente fôssemos mais sensíveis à ação do Espírito Santo, que está sempre pronto a nos ensinar e principalmente a nos guiar. Eu acredito que você, como eu, sempre temos aquela preocupação: Senhor, eu estou mais um dia acordando, mais um domingo hoje, dia 22 de fevereiro, e eu te peço que o teu bom Espírito Santo venha ensinar cada ação que eu tenho que desenvolver hoje. Guia os meus passos para que eu possa fazer tudo de acordo com o teu querer e a tua vontade. Com toda certeza, quando fazemos isto, a nossa vida ela é muito mais produtiva, nós somos muito mais abençoados, não é? E o Espírito Santo, além disso, né, de ensinar e guiar o crente, ele também distribui os dons soberanamente, o que confirma a sua vontade em ação. Não é? E isso a gente vê quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12 e o versículo 11. O tempo não permite, mas depois você pode ler, não é? Então ele fala com clareza, ele chama pessoas e também designa tarefas, né? Que são ações de uma pessoa divina. Vamos ver, e aí sim, Atos capítulo 13 e o versículo de número 2, Atos 13, 2, olha o que diz a palavra do Senhor. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, olha aí o Espírito Santo agindo, falando, atuando, não é? Olha o que diz o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Viram? Quando a gente ouve, é sensível à voz do Espírito Santo, com toda certeza, o Espírito Santo, que é uma pessoa, não é? Ele dá a nós, ele nos ensina, ele nos guia, dá a nós toda a orientação necessária para que a obra do Senhor possa prosseguir. Viram? Eles orando, jejuando, o Espírito Santo veio e falou a eles, deu a eles a direção: olha, vocês agora vão apartar aí a Saulo e a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu tenho proposto a eles a fazerem, não é? Glórias a Deus por isso. Portanto, o Espírito Santo, fica claro aí, não é uma força, uma energia, mas é o próprio Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Ele possui mente e propósito, você pode ver isso em Romanos 8, 27. Ele pode ser entristecido, revelando sensibilidade, não é? Não entristeçais o Espírito Santo. É o que Paulo escreve aos Efésios. Está lá no capítulo 4, verso 30, não é? Ele ensina e faz lembrar. E eu quero chamar a sua atenção. Ele ensina, mas também faz lembrar. Se faz lembrar, é porque já vimos antes, não é? Demonstrando inteligência e também comunicação. Ele guia a mim, a você, a cada um de nós. Ele guia os crentes, indicando o quê? Relacionamento e entendimento. Mas ele também distribui dons soberanamente, evidenciando aí o quê?
vontade própria, não é? Ele também fala, chama e designa tarefas específicas, ações próprias de uma pessoa divina, como a gente acabou de ver aí em Atos capítulo 13 e o versículo 2. Portanto, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas é plenamente Deus. E você pode ver isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Não é? Portanto, negar a pessoa do Espírito Santo é o quê? É mutilar, cortar um pedaço da Trindade, não é? Mas vamos para o subtópico 2 deste primeiro tópico, que fala sobre a pessoa distinta na Trindade, não é? Embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, a gente também não pode perder de vista que ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Quando você olha lá para Tito, capítulo 3, versículo 5, vai entender isso, não é? Ele compartilha da mesma natureza divina do Pai e do Filho, portanto, sendo plenamente Deus, né? O Espírito Santo ele foi enviado pelo Pai e em nome do Filho, evidenciando o quê? O seu papel distinto e a sua missão específica, né? A sua missão específica, que a gente viu aqui, por exemplo, na leitura em classe, não é? Na leitura bíblica em classe, em João 14 e 26. Olha o que diz. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, não é? Portanto, o Espírito Santo, ele é distinto do Pai e do Filho, mas plenamente Deus, mais uma vez reforçando o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Mas vamos para o terceiro subtópico deste primeiro tópico, né? Que fala sobre a pessoa do Espírito Santo. Nesse terceiro subtópico, a gente vai ver aí o quê? Que ele é o Consolador prometido, né? Nós vimos lá na leitura bíblica em classe, né, que Jesus prometeu aos discípulos um divino companheiro, João 14, 16. Né? A palavra consolador, né, paráclitos, significa aquele que encoraja, aquele que conforta, ou seja, é o ajudador, o advogado. O Espírito Santo, portanto, ele é chamado de outro consolador, isto é, alguém da mesma natureza de Jesus, da mesma natureza que Jesus demonstrou, não é, no seu ministério. O Espírito Santo, portanto, ele não é inferior ao Filho, apenas assume o papel da presença permanente de Deus na vida de cada um de nós, na vida dos crentes, né? Portanto, a promessa do Consolador, graças a Deus, é uma realidade que eu experimentei, tenho a minha experiência em receber o selo desta promessa, o batismo com o Espírito Santo, esta ação permanente, constante, relacional, minha com ele, para acesso à presença de Deus o Pai, não é? No nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, Paráclitos, como a gente pode ver aí, significa literalmente, para que a gente possa compreender, não é? Alguém chamado para ficar ao lado de outro para o ajudar. É isto que o Espírito Santo faz. Quando eu saio de casa, cada ação que eu vou desenvolver, eu tenho a minha convicção. O Espírito Santo está aqui, ó, do meu lado. Ele é alguém que foi chamado para ficar aí ao meu lado, ao nosso lado, para nos ajudar. Ajudar em quê? Como consolador, fortalecedor, conselheiro, socorro, advogado, aliado e principalmente como amigo. Que delícia, não é? Amigo Espírito Santo. Glórias a Deus por isso. Mas fechando, Pedro, o primeiro tópico da nossa lição, fechando o primeiro tópico, isso, o Espírito Santo, né? Não, volta. O próximo slide, não é? Fechando aí a síntese deste primeiro tópico, o Espírito Santo, ele é, e ficou muito claro, uma pessoa, distinta do Pai e do Filho, mas, vamos grifar aí, ó, plenamente divino.
Glórias a Deus por isso, não é? Vamos agora sim, Pedro, para o segundo tópico da nossa lição de hoje, que fala sobre a divindade do Espírito Santo, não é? E mais uma vez, o pastor Douglas Batista, um amigo que Deus me deu a oportunidade de ter, que convivemos e convivemos ainda, não é? Num bom relacionamento, mais precisamente durante um período de 4 anos que atuamos em conselhos distintos da nossa CGADB, mas estávamos sempre reunidos, né? Agora falamos um pouco menos, mas é um amigo que Deus nos deu, né? E no subtópico, no tópico 2 da nossa lição de hoje, ele também divide em 3 subtópicos, né? O primeiro sobre o debate filioque, o segundo sobre os atributos divinos do Espírito e no terceiro, os símbolos do Espírito. Mas vamos para o primeiro subtópico, né? O debate filioque. A expressão latina filioque significa edofilho, para reafirmar o ensino bíblico que o Espírito ele procede do Pai e do Filho, né? Está lá em João, Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 26, também Gálatas, capítulo 4 e o versículo 6. Vamos aproveitar para ver? Vamos ver apenas Gálatas, capítulo 4 e o versículo de número 6, que diz assim, olha, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, ou seja, Paizinho, né? Pai Nosso, né? E esse debate, né, sobre reafirmar o ensino bíblico que o Espírito procede do Pai e do Filho, né? Esse debate ocorreu ali no século IV, em virtude das heresias. Não temos tempo para ficar estudando aqui, não é? Essas heresias, principalmente do arianismo e também dos pneumatômacos, não é? Pneumatômacos. E após confirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina, então o que a igreja fez? A igreja aprovou o credo que ratificava, ou seja, que declarava a verdade, as Escrituras e professava fé, né, no Espírito Santo, que dá o quê? Dá a vida e também procede do Pai e também do Filho, e que, portanto, pertence à Santíssima Trindade e, junto com o Pai e o Filho, é adorado e também glorificado, não é mesmo? Mas vamos para o subtópico 2 desse tópico 2 aí. O subtópico 2 fala sobre os atributos divinos do Espírito. Então, a gente percebe aí que todos os atributos divinos do Pai e do Filho também podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo, tais como onipotência, onisciência, onipresença, eternidade. Esses atributos absolutos, eles são exclusivos de quem? Da divindade. E o Espírito Santo, assim como o Pai e o Filho, né, possuem esses atributos, né, exclusivos da divindade. Né? Isto posto, né, a gente poderia, por exemplo, Pedro, você, principalmente que nos acompanha todos os domingos, né, poderíamos aqui listar 10 atributos do Espírito Santo, né? A gente viu aí alguns, mas apenas recapitulando e lembrando, olha, eternidade, né? Hebreus deixa muito claro isso, onipresença, onisciência, onipotência, santidade essencial, é o que Paulo fala aos Efésios, lá no capítulo 4, versículo 30, senhorio, que é deidade, né? Criador e doador da vida, também é outro atributo, verdade, João 16 e 13 fala sobre isso. Autor da inspiração divina, poder regenerador, ou seja, novo nascimento, não é? Lembra do diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Está lá em João capítulo 3, versículos 5 e 6, né? O novo nascimento, ele é operado por quem? Pelo Espírito, ou seja, gerar vida espiritual é obra exclusiva de Deus, nos atributos aí também do Espírito Santo, né? Mas vamos, Pedro, o tempo passa muito rápido para o terceiro subtópico do segundo tópico da nossa lição, visto que estamos falando sobre a divindade do Espírito Santo, né?
O subtópico 3 fala sobre os símbolos do Espírito Santo. Os principais símbolos representativos do Espírito Santo são fogo, água, vento, óleo e pomba, né? Cada símbolo, ele atua aí como figura para a compreensão do caráter e da atuação do Espírito, né? E aí você pode ver aí na sua lição física, aquele que tem, né, uma descrição muito clara sobre isso. Mas se você não tem, né, o que significa símbolo? É um desenho, uma imagem que nos ajuda, né, a compreender aquela verdade. Por exemplo, quando a gente fala que um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba. A pomba é um símbolo do quê? De simplicidade, mas também de pureza, né? Então, quando a gente vê o Espírito Santo como pomba, o Espírito Santo ele nos purifica do pecado, visto que pomba é um símbolo de simplicidade e também de pureza, não é? E quando a gente fala do Espírito Santo como água, símbolo da água, né? É que a água purifica, a água limpa, a água ela é fundamental para a vida, não é? Nós não vivemos sem água, nosso corpo mais de 70% é formado de água, né? Então o Espírito Santo ele habita em nós, fluindo como água para a vida eterna, né? Ele também tem como símbolo o Espírito Santo azeite. O azeite ele limpa, ele preserva, ele ilumina, né? Aqueles que viveram ou que pelo menos têm conhecimento de uma história mais antiga, não é? As pessoas usavam azeite, não é? Para colocar lá num candelabro, num candeeiro, numa vasilha, né? Um pavio para iluminar. Então, o Espírito Santo, ele nos santifica, ele nos preserva, não é? Nos ilumina, ele nos consagra a Deus, né? Para Deus, né? Porque o azeite era o elemento também usado para a consagração. E quando a gente fala no Espírito Santo como selo, né? Selo como símbolo. O selo, quando você vê alguma coisa com um selo, aquilo significa posse, possessão, pertencimento, segurança, não é? Por que a gente sela uma carta? Para dizer que aquele conteúdo ali daquela carta, dentro daquele envelope, é inviolável, é uma segurança, não é? E o Espírito Santo como selo, ele faz o quê? Ele nos sela no corpo de Cristo. Olha que coisa interessante, não é? O tempo não permite. Poderíamos ver aqui Efésios 1 e 13 e falar sobre isso. Mas o Espírito Santo também tem como símbolo o vento, né? O Espírito Santo ele pairava sobre a face das águas, é o que a gente viu agora há pouco em Gênesis 1 e 2, não é? Mas o Espírito Santo ele nos vivifica, é o que a gente vê em 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo 6. Mas, e para fechar aqui, não é? Não temos tempo para falar mais, mas o Espírito Santo como símbolo aí, o fogo, não é? O fogo é aquele que aquece, o fogo é aquele que ilumina, é aquele que espalha, mas também o que purifica, né? Então o Espírito Santo, ele nos aviva e também nos enche de poder quando a gente olha aí como símbolo o fogo, não é? Mas fechando, Pedro, não temos tempo, mas para fechar aí a síntese do segundo tópico da nossa lição, a gente viu aí que a divindade do Espírito Santo, ela é sim confirmada por meio dos seus atributos e símbolos. E todos esses atributos e símbolos que a gente acabou de ver, eles são revelados aonde? Na nossa Bíblia, na Bíblia Sagrada, não é? Portanto, a divindade do Espírito Santo é inquestionável. Ela é confirmada pelos seus atributos, pelos símbolos e revelados na Bíblia Sagrada. Vamos agora, Pedro, sem perder mais tempo, para o terceiro tópico da nossa lição de hoje. Tá, então, o terceiro tópico da nossa lição de hoje, agora já falando sobre as obras do Espírito Santo. Mais uma vez, Pastor Douglas divide o terceiro tópico em 3 subtópicos. O primeiro sobre o Espírito Santo e a encarnação, o Espírito Santo e a ressurreição, e o Espírito Santo e a santificação. Vamos já para o primeiro subtópico desse terceiro tópico, o Espírito Santo e a encarnação. Próximo slide, portanto, Pedro,
o Espírito Santo e a encarnação. A encarnação do Filho de Deus revela o quê? Revela o papel do Espírito como o agente divino na concepção de Jesus. Quando você olha lá Lucas 1,35, e o Espírito Santo, porque Maria, quando recebe aquele anjo e traz a ela uma mensagem, não é? Ela diz, mas como pode ser isso? Eu não conheço varão. Não, mas o Espírito há de descer sobre ti, não é? Então, o Espírito Santo, em união com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural aonde? Lá no ventre de Maria, não é? Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito, é o que a gente vê em Mateus 1,18, não é? Ele é filho do Pai, pois foi gerado na eternidade, não é? Miqueias 5,2, João 1,1. É o que a gente viu, inclusive, João 1,1. E o verbo se fez carne. Ele já existia, apenas se fez carne, né? O Espírito Santo e a encarnação. Portanto, o evento, né, é uma ação trinitária. O Pai envia o Filho assume a forma humana e o Espírito realiza o milagre da concepção. Viram aí a ação da Santíssima Trindade, né, como pessoas distintas, mas eternas, né, cada um na sua função. O Pai envia o Filho em obediência assume a forma humana e o Verbo se fez carne por meio do quê? De uma ação realizada, né, através do milagre da concepção, uma ação do Espírito Santo, né, que a gente vê. Vamos ler Mateus 1:20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus 1:20 diz assim, olha. Vamos ver aqui. E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Viram? Portanto, mais uma vez, recapitulando, não é? Este evento da encarnação é uma ação trinitária, ação das três pessoas distintas, cada uma atuando de forma, né, distinta dentro de um propósito eterno de Deus, né? E olha só, o Pai envia o Filho assume a forma humana e o Espírito realiza o milagre da concepção. Mas vamos aí já, Pedro, para o segundo subtópico desse terceiro tópico da nossa lição. Mais uma vez, lembrando, estamos vendo sobre as obras do Espírito Santo. Nesse segundo tópico, a gente vai ver o Espírito Santo e a ressurreição, né? A ressurreição de Cristo também é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho, né? Vamos mais uma vez aproveitar. Abra aí. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz em Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. Vamos ver aí Atos, capítulo de número 2. Vamos ver o versículo de número 24. Atos 2, 24, que diz assim, ó. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Né? Aqui a gente vê o discurso de Pedro, a pregação de Pedro, né? Quando ele estava falando ali do que estava acontecendo, né? E ele diz assim, olha, vamos pegar aqui a partir do versículo de número 21. E acontecerá, dizia Pedro na sua pregação, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. E aí ele diz, ao qual Deus ressuscitou. Portanto, o Pai ressuscitou o Filho, né? Ao qual Deus ressuscitou. E aí a gente vê na sequência o Filho
declarou possuir poder para dar a sua vida e também retomá-la. Ele próprio, o Filho, é, portanto, o quê? A ressurreição. O tempo não permite, mas depois você leia João 10 e 18, também capítulo 11, o versículo de número 25. Né? Então, ele próprio, o Filho, é a ressurreição. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é o agente vivificador. É o que a gente vê lá em Romanos, capítulo 8, e o versículo de número 11. Abra sua Bíblia aí, Romanos, capítulo 8, e o versículo de número 11, que diz assim, olha: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará, ou seja, dará vida novamente ao vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita em vós, né? Graças a Deus por isso. Portanto, a gente vê aí que Paulo atribui ao Espírito Santo a ação direta na ressurreição e afirma que esse mesmo Espírito habita em mim, habita em você, habita nos crentes, garantindo-nos o quê? A ressurreição final, né? A ressurreição final. Muito bem, vamos agora dentro do terceiro tópico, último tópico da nossa lição, as obras do Espírito Santo, para o subtópico 3, né? Eu já peço desculpas, na hora de enviar ao Pedro, eu acabei não enviando aí o slide do subtópico 3, mas abra aí a sua lição, você que tem a lição física, o subtópico 3 fala sobre o Espírito Santo e a santificação, né? O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, é o que está lá em João, capítulo 16, verso 8. Portanto, o Espírito Santo, ele promove transformação. É o Espírito Santo que vem, atua na vida do pecador, ele convence o pecador do pecado, da justiça, do juízo e promove nele a transformação, né? Abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios, quando a gente olha 2 aos Coríntios, capítulo de número 3, o versículo de número 18. 2 aos Coríntios 3 e 18, olha o que diz a palavra de Deus. Mas todos nós, com cara descobertas, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Viram? Então, o Espírito Santo, ele atua na vida do pecador, promove nele o quê? Promove a transformação. E essa transformação, ela acaba abrindo a porta para uma santificação posicional, que a gente também vê lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, mas não apenas a posicional, mas também uma santificação progressiva, que você vê em Romanos, capítulo 12 e o versículo 14. Portanto, o Espírito Santo habita no crente desde a regeneração até a glorificação, conduzindo-o em santidade. Porém, olha só, e aí há um detalhe muito importante. O Espírito Santo, ele habita ou deve habitar na vida de todos nós, desde a regeneração até a glorificação, mas com um detalhe muito importante. E você que tem a lição física, você vai ver aí, não é? Exatamente isso, né? Este detalhe é que o Espírito Santo requer de cada um de nós o quê? A nossa cooperação. Ele atua, sim, na nossa vida, desde a regeneração até a glorificação. Mas eu preciso dar liberdade ao Espírito Santo, eu preciso cooperar com o Espírito Santo para que a ação dele na minha vida possa ser uma realidade. Agora sim, Pedro, fechando aí o tópico 3 da nossa lição, a síntese, né, da nossa lição, né? As obras do Espírito Santo, encarnação, ressurreição e santificação, revelam seu poder e atuação contínua na vida da igreja, não é? Glórias a Deus por isso, não é? E aí, Pedro,
fechando mesmo a nossa lição de hoje, eu quero ler aqui a conclusão da nossa lição de hoje, que diz assim, olha, compreender a divindade do Espírito Santo fortalece nossa fé na Trindade. O Espírito Santo, ele é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, poder e glória. Como consolador, ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. A sua presença é viva e transformadora, indispensável na edificação, ensino e também missão da igreja. Que todos nós, eu, você, cada um de nós, vivamos guiados pelo Espírito até que Cristo volte. E tudo nos mostra que Cristo breve voltará, né? Mais uma vez, obrigado, Pedro, pela colaboração, obrigado pelo trabalho tão carinhoso que você desenvolve na nossa igreja. Obrigado a você, a cada um de vocês que nos acompanharam até agora. Continuem nos acompanhando. Se você ainda não curtiu, curta aí essa transmissão, compartilhe, também comente. E neste momento eu quero, mais uma vez, não apenas agradecer a você que esteve conosco, mas orar por todos esses pedidos que estão aí no nosso chat. Que Deus possa, com a sua poderosa mão, na autoridade do nome de Jesus, vamos pedir para que, mais uma vez, o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, atue na causa de cada um de vocês que escreveram aí o seu pedido. E, com toda certeza, o nosso Deus é poderoso para trazer uma resposta ao seu pedido, à sua inquietação. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, te louvo e te agradeço pela oportunidade de mais um domingo estar aqui com os teus filhos. Pai querido, que a tua palavra ministrada possa continuar produzindo efeito no coração de cada um daqueles que participaram conosco desta aula. Que o teu bom Espírito Santo venha atuar de maneira poderosa. E tu acabaste de ver, Senhor, os pedidos que foram feitos, as mãos que digitaram estes pedidos, que creem no poder da tua palavra. Pedimos, ó Pai, que a tua boa mão possa alcançar agora cada uma destas vidas. Traga a solução, Senhor. Que o teu nome possa ser glorificado por meio da vida de cada um destes que creem, Senhor, na tua palavra e que por isso fizeram o seu pedido. Abençoa todos eles. Dá-nos, Senhor, um final de domingo abençoado, uma semana, Senhor, diante da tua presença. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade em nossa vida e que venhamos mais uma vez, Senhor, ter aí uma semana guiada pelo teu Espírito Santo. Ajuda-nos em tudo, é o que nós te pedimos e por fé já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigado a você que esteve conosco, Deus te abençoe e até domingo que vem, permitindo ao Senhor. Deus abençoe a todos e um bom domingo e uma boa semana.